eu sou a Loma Lisboa e talvez você não tenha a mínima noção de quem eu seja e nem o que eu estou fazendo aqui no Festival Close Afro. Ou você pode se recordar da minha participação no reality show da Netflix, o Day Circle Brasil. Ai, meu Deus, eu tenho uma banheira! Eu tenho... Mas se você não se recorda, também não tem problema. Eu tenho 27 anos, eu venho de uma cidade no litoral sul de São Paulo chamada Mongaguá. Eu vim aqui para São Paulo com 7 anos de idade, mais ou menos. Fui criada em uma região periférica aqui na Zona Sul, né, no Sacomã, pelos meus pais de criação. Eu chamo de os meus pais de coração. As pessoas que me ensinaram valores, né, me mostrou o caminho que eu deveria seguir, mas não me impondo, né, e sim me mostrando como eu precisaria agir para que eu pudesse conquistar os meus objetivos. Por quê? Porque além de nascer mulher, eu era preta, né? Eu era de uma região periférica e eu me descobri uma integrante da comunidade LGBTQIA+, né? Porque eu sou lésbica. E eu lembro uma vez que quando eu me assumi pra minha mãe, né? Que eu falei que eu era lésbica, ela me disse que ela não tinha nenhum problema, né, com isso. Que eu poderia viver a minha vida do jeito que eu quisesse, né? Como eu me sentisse bem. Que o medo dela era de como a sociedade ia reagir, né? Porque eu já era mulher, porque eu já era preta, porque eu já era periférica, né? E lésbica, ela tinha muito medo de como a sociedade ia reagir. Porque ela sabia, desde sempre, que a sociedade, ela tá o tempo todo tentando nos marginalizar e nos eliminar, né? Então, eu sempre entendi que eu precisava resistir para existir, que eu precisava sempre batalhar e lutar, né, pelos meus ideais e pelos objetivos que eu gostaria de alcançar, né? Hoje eu sou produtora de eventos, sou cofundadora de uma agência de casting produções aqui em São Paulo e criadora de conteúdo nas redes sociais, né? Além de participar aí do reality, eu conquistei alguns objetivos, eu me encontrei também na minha religião. Eu sou do candomblé e tenho muito orgulho de falar isso o tempo todo, né? Porque o candomblé, a minha religião, também me ensinou a me reconhecer como pessoa, né? Eu comecei a entender a minha ancestralidade. E hoje eu digo que eu sou muito grata a Orixá por tudo na minha vida, né? A maioria das pessoas me conheceu, né, através da minha participação no programa, né, no reality show da Netflix. 9 jogadores começam a disputa se mudando para o mesmo prédio, sem poder se ver e muito menos se ouvir. Porque a única maneira de se comunicar é através de uma plataforma inteligente acionada por comando de voz, o Circle. Circle. E muita gente me perguntou, né, o maior questionamento era do porquê eu optei, né, pela construção de um personagem, né, que apresentava um padrão heteronormativo, né, ou seja, um padrão totalmente diferente de mim, totalmente diferente do que eu luto sempre, né, porque eu como mulher preta e lésbica, porque eu escolhi fazer um personagem homem hétero padrão, branco, né? Que a gente diz o padrão é o homem hétero branco. E a ideia de construir um personagem, né, totalmente diferente de mim, em um programa onde eu poderia escolher quem eu quisesse ser, além de mim, foi proposital, né? Eu digo que foi quase um experimento social, né? Porque eu queria saber, além do jogo, né? Além de estar lá jogando e participando do programa para ganhar um prêmio, eu queria saber quem o público daria realmente visibilidade e voz, né? Porque vendo tanta diversidade em um programa, né? Porque assim como eu, tinha muitas pessoas diversas, né? De vários estados do país, de várias personalidades diferentes, né? E assim, toda essa estratégia de jogo, né? Que eu tive no programa, ela foi baseada em como o padrão, né? Nas redes sociais nos influencia. Ou seja,
como o programa era referente à rede social, né? Onde você tinha que competir para ser o mais popular. E normalmente nós damos visibilidade, né? A sociedade ela dá mais visibilidade nas redes sociais por um padrão, né? E eu queria saber se assistindo o programa as pessoas também dariam essa visibilidade, né? E eu fiquei muito surpreendida que a maioria das pessoas entenderam o meu propósito, entenderam que muita coisa que eu falava no programa era shade, principalmente em forma de piada, né? E procuraram saber quem era realmente a pessoa por trás do fake, né? Quem era a pessoa que estava por trás daquele personagem no programa, né? Se ela era mesmo daquele jeito, o que ela pensava, qual era a personalidade dela real. Porque eu acho que num programa, né, de TV, a gente não tem como mostrar para as pessoas quem nós somos realmente, né? É muito pouco tempo para que alguém te conheça realmente. Eu sempre digo, né, e repito muito isso, principalmente nas minhas redes sociais e nos meus ciclos sociais de pessoas, que a construção, assim como a desconstrução, ela é diária. E quando eu digo em desconstrução, eu digo de preconceito que é enraizado em nós, né, a partir do momento que nos entendemos como indivíduo. E quando eu me entendi, né, que além de um indivíduo na sociedade, eu era uma mulher preta e lésbica, eu entendi que eu precisava desconstruir, né, o que estava enraizado em mim primeiro, para que eu pudesse construir a minha própria identidade, né, para que eu pudesse me reconhecer como pessoa, né? Como uma pessoa que sabe quem é, que sabe de onde veio e para onde quer ir. E parar de se encaixar nos padrões da sociedade, parar de querer se encaixar nos padrões da sociedade, eu acho que foi o primeiro passo, né? Porque a gente é ensinado, né, desde pequeno, que a gente tem que se enquadrar naquele padrão que a sociedade impõe pra gente. E quando eu entendo que eu não preciso disso, né, pra ser quem eu sou, é libertador. Por que é libertador? Porque quando você entende, né, realmente de onde você veio, quem você é, né, e que tiveram muitas pessoas lá atrás lutando para que hoje, né, possamos ser quem somos, toda essa base de se conhecer e se reconhecer te faz se tornar a pessoa que você é. Então foi o que me ajudou a me tornar quem eu sou hoje, né? E eu entendo e eu compreendo que hoje eu posso ser e estar aonde eu quiser, mas que para isso eu precisaria resistir para existir, né? Seja como mulher, seja como preta, seja como LGBTQIA+. Eu sempre vou precisar resistir para existir, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a todo momento tentam nos eliminar, nos deixar à margem, né? E hoje, com a conquista da visibilidade que o programa me concedeu, né? Que ele me ajudou, abriu portas pra mim, eu vejo mais do que nunca como a representatividade importa, né? E que a representatividade que eu sempre busquei, e eu até encontrei em muitas pessoas, né? Principalmente hoje em dia, em vários meios de comunicação, a gente encontra a representatividade. Toda essa representatividade, ela estava em mim, né? Ela também estava em mim. E hoje eu posso usar isso para dar voz aos meus, né? E ajudar a propagar as nossas ideias e pensamentos, né? Toda essa nossa luta para mostrar para a sociedade que continuaremos a existir, né? Que continuaremos a falar sobre, mesmo que tentam nos calar ou nos oprimir. E eu acredito estar no caminho certo, né? Porque eu acredito que quando nós se unimos, né, em um só propósito, eu acredito que a gente pode conquistar tudo sim que a gente busca. Porque lá atrás teve que pessoas se unirem, né, em um prol, né, em prol de algo, em prol de uma luta. Elas se uniram para que elas pudessem ser ouvidas. Então, eu acredito que quando a gente continua se unindo, né, na mesma luta, cada vez mais a gente conquista os nossos direitos. E a maioria dos direitos são aqueles básicos, né, que tentam nos tirar.
Então, eu acredito que estamos no caminho certo e estamos honrando aquilo que muita gente, muito importante, fez para que hoje, por exemplo, estivéssemos comemorando o mês do orgulho LGBTQIA+. E que isso possa servir de caminho para as próximas gerações.